Fala pessoal, está começando mais um podcast Papo e Trova. Você sabe o que são ETFs e qual que é a diferença entre ETFs e fundos de investimento? Eu sou o Rafa Brazão. Eu sou o Anderson Nascimento e hoje nós vamos te explicar um pouquinho aí sobre o que são as ETFs e os fundos de investimentos. Muitas pessoas aí confundem um com o outro e confundem às vezes até com fundos imobiliários. Mas hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas aqui. E quais são as suas vantagens e desvantagens também, né? Do que Isso são. aí. Então, bora lá? Bora. Então, começando simplesmente, né, Rafa? O que é uma ETF, né? A ETF, ela significa Exchange Traded Fund. O inglês é perfeito, né? Ou em português, fundos negociados em bolsa. É mais ou menos isso. São alguns fundos que são negociados na nossa bolsa de valor, né? Nada mais é do que um fundo de investimento que replica o comportamento de índices, né? Comprando ações e atualizando na mesma proporção e atualizando à medida que esses índices são alterados. O que isso significa? Existe um índice lá que ele tem uma certa pontuação. Vou dar o exemplo da nossa bolsa de valores, que é o Ibovespa. Dentro do Ibovespa, a gente tem ali uma recomendação de carteira, que se fala, né? Entre as 65, 60 empresas mais negociadas dentro da bolsa. Esses ETFs, eles trabalham dessa mesma forma, né? Utilizando essas empresas no seu índice para que você tenha essas mesmas pontuações que o índice da bolsa. Então, se o índice da bolsa sobe, você tem um ETF da bolsa, automaticamente ele vai subir também. E se cai, não geralmente, não necessariamente tem que cair também, porque eles fazem esse rebalanceamento. Mas explicando simplesmente, né, funciona dessa maneira. Outras características do ETF é que suas cotas são negociadas no pregão da Bolsa de Valores, né, como se fossem ações, diferente de fundos de investimentos comuns. As ETFs elas são muito conhecidas e desenvolvidas muito mais lá no exterior. No Brasil, ela foi regulamentada em 2002, mas apenas mais recentemente passou a ganhar mais relevância na carteira dos investidores. Até 2002 não se tinha ETFs no Brasil. Lá fora existem muitas ETFs, principalmente na Bolsa Americana, Bolsa Europeia e na Bolsa Chinesa. Eles trabalham muito com ETFs lá fora, né? E aqui no Brasil chegou aí em 2002, o que deu um pouquinho de alegria para os brasileiros aí para começar a investir em ETFs, né? E nos últimos anos, uma série de novos ETFs foram lançadas no Brasil. A primeira, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui se eu lembro qual foi. A primeira era o IPB, ela era sobre o índice de inflação que tinha, o primeiro ETF que saiu aqui. Mas eu não me recordo o nome dela, me esqueci de anotar aqui também. Mas as referências, né, os referenciados em índices como o Ibovespa, índices de governança corporativa, que é o IGC, o índice de sustentabilidade empresarial, que é o ISE, índice de dividendos, que é o IDIV, e até o S&P 500, né, que é um dos principais índices de mercado americano de ações, que são as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores americanas. Né? Então, explicando aí um pouquinho, esses são os ETFs, né? O ETF ele sobre esses índices aí. E até para explicar um pouco mais sobre o índice, né? Igual esse índice e Bovespa, ele compõe as maiores empresas que eles consideram que estão no mercado de ações do Brasil. Né? Então, tem lá Vale, Petrobras, Ambev, Itaú, Bradesco. Então, ali tem, não são todas, né? A gente tem mais de 400 empresas dentro da Bolsa de Valores, só que o índice compõe a que eles consideram as melhores ali e a que o Anderson falou que tem mais liquidez, né? Liquidez o que é a liquidez? É as empresas que têm mais negociação no dia, né, na semana. Por exemplo, tem a Petrobras. A Petrobras ela tem uma forte negociação. Tem acionistas comprando e vendendo ela a todo momento, mas tem uma outra empresa um pouco menor, né, e que ali as pessoas, ela está na bolsa, ela tem as negociações, só que a negociação dela é baixa, então ela não tem uma liquidez alta de negociação. A Ibovespa compõe por essas maiores empresas que têm maiores negociações também, né? Isso aí. Existem ETFs também que têm como base o índice de renda fixas, né? Então tem ETFs também baseadas em renda fixas que nós temos aqui no Brasil, que é o INB, que acompanha o desempenho de títulos públicos atrelados à inflação. Então, né, ele é negociado também na Bolsa de Valores e esse é sobre a renda fixa, né? Então,
conforme for sendo atrelados lá ao índice de inflação, ao título, né, essa ETF ela tem essas suas variações sobre esse tipo de índice, né? E a cada ano o volume de negociações com ETFs ele também aumenta, né? Eu vi uns dados que diziam o seguinte, ó, em 2018 a média diária foi de 432 milhões, aumentou para 780 milhões em 2019 e para 1,5 bilhão nos 2 primeiros meses de 2020, né? Então, vem crescendo muito mais, as pessoas estão conhecendo mais as ETFs, né, estão negociando e está aumentando muito o volume da procura e o volume de cotistas, né, de acionistas, né, dentro das ETFs também. E no mercado global, as ETFs têm uma variedade grande de tipos de ETFs, né, que são muitos conhecidos os fundos de índices de ações, e nesse grupo já existem muitas opções, que são as ETFs de índices amplos, segmentados, setoriais, nacionais ou internacionais. Mas também tem fundos de outros tipos de índices, como ETFs de moeda, de commodities, de papéis, de renda fixas e também tem de metais, né? Que são os commodities ali, que é ouro, prata, cobre, petróleo, todos esses aí também. Então, as ETFs têm essa vantagem que elas abrangem grandes, como é que eu posso dizer? Me Segmento, fugiu a palavra. variedade. Grandes segmentos, variedades, pega várias coisas ao mesmo tempo, né? O Uhum. que isso ajuda para o investidor novo, né? Que às vezes não tem um grande conhecimento, daí vale a pena ele ir para uma ETF do que ele ir lá e capturar a empresa para saber se É, são boas, né? Então, essa é uma das vantagens aí, né? Então, é. falando em uma das vantagens, né, Rafa? Quais são, né, as vantagens de ter um ETF e as desvantagens, né? O que tu indicaria, Na, assim? Qual é a vantagem que tu na vê? minha opinião, é dar sequência no que você falou mesmo. Acho que a vantagem de você ter uma ETF é ali para quem está começando ou para quem não quer ter muito trabalho de você escolher lá suas empresas, você ter a sua própria carteira, né? Comprar um pouquinho de ação de uma empresa, mais um pouco de outra empresa. Você compra uma ETF que já vai estar tudo ali aglomerado nessa ETF e você fica com ela ali, então ela vai ter a sua própria carteira, né? Então, Sim. essas é uma das vantagens. E uma outra vantagem que eu vejo também é quem já não tem, quem já prefere comprar as ações particular, ele não, e às vezes ele quer ver o mercado lá fora, que tem as ETFs que você compra, que tem lá o ETF da China, que você vai ter as maiores empresas da China, tem ETF dos Estados Unidos, que você vai ter as maiores empresas americanas, da Europa, que você vai ter as maiores empresas da Europa. Então, assim, é um acesso mais fácil. Eu posso ter minha carteira com as empresas brasileiras aqui, eu comprando uma por uma, e eu quero investir um pouco lá fora, eu vou lá para não ter tanto trabalho, pego e compro uma ETF da Europa, por exemplo, e tenho na Sim. minha carteira uma ETF da Europa. Para mim, para mim a vantagem de você ter um ETF é essa. É como tu falou, né? A vantagem de ter ETF, então, para investidores novos e pequenos, a vantagem é que investindo em um ETF, né, ele está investindo em várias empresas ao mesmo tempo, né, Uhum. sem precisar analisar uma a uma, Isso. já que o fundo administrador está fazendo isso por ele, né? Então tem lá a empresa que gere, né, ou o administrador lá, é ele que vai fazer essa gestão. Então ele vai pegar as melhores empresas, né, ele vai tratar elas ali. Então o cara pega um ETF, ele sabe que ele está com as melhores empresas, melhores liquidez, os melhores movimentos que estão acontecendo dentro do índice, ele já está garantido ali, né? Ah, isso é garantia de ter um bom desempenho? Não, não é garantia de ter um bom desempenho, mas ele está trabalhando com as melhores empresas que estão naquele momento ali, né? Uma maior diversificação também, por ser um pacote de ações, o investimento conta com maior diversificação em número de ativos de segmentos do mercado. Então, em vez de a gente ir lá e catar uma empresa, empresa a empresa, que ficaria difícil, né? Sem falar que o investidor pequeno também no mercado fracionário, imagina, com apenas R$ 1.000, o investidor já jamais conseguiria, né, diversificar da mesma forma que ele consegue na ETF de pegar todas essas empresas ao mesmo tempo. Imagina, se a gente está falando na Bolsa de Valores brasileira ali, no Ibovespa, que a gente tem em torno de 65 empresas, com R$ 1.000, se ele fosse comprar uma ação de cada empresa, ele não iria conseguir. E nem dentro dos percentuais que o Ibovespa trabalha com essas empresas. Já com R$ 1.000 ele consegue comprar um ETF que vai garantir todas essas empresas dentro dessas ações dele. Então essa é uma das vantagens também que tem. Claro que daí quando você tem mais conhecimento, às vezes você vai diretamente nas empresas. Mas mesmo assim, os ETFs continuam sendo
uma boa aposta que você tem ali também para fazer, para ter uma boa diversificação. Menor volatilidade também, né? Graças à diversificação, então você está abrangendo uma área bem grande, então você tem uma carteira grande ali com essas empresas, então você tem uma grande diversificação. A sua oscilação ela não vai ser tão brusca, né? Ela vai ser um pouco mais mediana. Por acompanhar o desempenho de um índice específico também, alguns ETFs performam até melhor que grandes gestores de fundos de ações, né? Então a gente consegue ver que às vezes os ETFs, ao longo dos anos, assim, ao longo do prazo, você vê que ele consegue te entregar melhor do que alguns gestores que fazem lá com, sei lá, com 30, 40 pessoas dentro de uma sala e ficam olhando as melhores ações e indicando para compra. Muitas vezes, ao longo prazo, o ETF ele consegue te entregar uma rentabilidade bem melhor do que esses gestores aí que ficam trabalhando de ações em ações. A maioria dos gestores também, de fundos, né? A maioria dos gestores de fundos, no longo prazo, como eu falei, eles acabam performando abaixo do Ibovespa, o que é algo completamente normal, né? Porque é muito difícil você conseguir acertar na mosca, né, Rafa? Pegar lá as empresas certas e conseguir ter a mesma coisa que o Ibovespa te entrega. É por isso que tem esse índice aí que é para mensurar como que você está com a sua carteira ou como que as empresas estão se valorizando ou desvalorizando aí na nossa bolsa. Portanto, um ETF que replica o índice, você garante, né, tem uma garantia que irá performar no mínimo, né, ou menos igual à média do mercado. Então, é muito difícil você ficar abaixo do mercado quando você tem uma ETF. Quando você tem a sua carteira que você faz, em alguns momentos você pode ficar abaixo. Quando você tem esse ETF que ele é sobre os índices, é muito difícil você ficar abaixo. Ou você vai ficar igual, ou você vai ficar acima junto com eles. Então, essas são umas das vantagens, né, E, que os ETFs têm. e aí podemos também aproveitar as ETFs que, igual você falou, commodities, ETFs de ouro, Uhum. prata, moedas, né? Porque aí é uma maneira de você diversificar a carteira, né? O ouro mesmo é um investimento considerado escasso no mundo e ele vem ali se mantendo durante centenas de anos, né? Tipo assim, a sua carteira pode desvalorizar, só que o ouro pode aproveitar e segurar um pouco a sua carteira. Tem momentos que ele sobe, tem momentos só que ele se mantém. Ele é um dos investimentos que se mantém estável ali durante muitos anos. E é Sim. pouco, né? Porque é considerado escasso, né, o ouro. Né? O ouro, geralmente, investidores, quando colocam ouro, a prata também, né? Mas geralmente quando a gente coloca isso em carteira, a gente chama de reserva de valor, né? Porque é algo que você sabe que ao longo dos anos, né, das décadas, ele não vai desvalorizar. Claro que ele Uhum. tem oscilações, mas o ouro não vai desvalorizar. Hoje, se acabar o dinheiro do mundo e você tiver ouro, você é rico, né? Você ainda Uhum. tem ouro, né? Porque lembra que dinheiro ele é nada mais do que papel impresso, né? Que é o papel moeda. Então, os governos podem ir lá e emitir papel à torta e direito, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos lá, por isso que estão, né, tendo uma preocupação com a inflação lá, porque o governo está imprimindo dinheiro e colocando no mercado, né? Então, Uhum. só está imprimindo papel moeda e a coisa está rodando. Então, imagina, com o ouro não tem como fazer isso, porque ele tem uma valorização X e daquilo dali não tem mais o que fazer, porque ele é um metal escasso, né? Então, se a gente pegar todo o ouro do mundo, nem que a gente dividisse aí 1 grama, meio grama para toda a população, não ia dar para dar para todo mundo. São poucas pessoas que iam conseguir obter ouro. Uhum. Então, o ouro ele é considerado como uma reserva de valor, né? Então, Já fica a dica aí. já fica a dica já, né? Uma reserva de valor aí. Outra coisa também que eu tinha esquecido, Rafa, dos ETFs, é que a taxa de administração do ETF ela é bem baixa, né? O que é uma vantagem quando comparada a de alguns fundos de investimentos. Porque não existe um gestor, né? Apenas a alocação do capital em um índice ou um setor. Não tem o cara que fica sentado todo dia trocando lá para você empresa e bota empresa e tira empresa. Não, isso não. Ele sempre acompanha o índice, então o ETF é sobre aquilo, então não tem essa taxa de administração muito alta ainda. E aí a gente tem algumas desvantagens também, né? Nem tudo é maravilhas no mundo, né, cara? Então nas Uhum. ETFs também não. Algumas das desvantagens é que a oferta e a variedade no Brasil ainda ela é baixíssima, né? Comparado a outros países. Temos no máximo no Brasil de 15 a 20 ETFs, se tornando um número muito pequeno. Lá nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, cara, existe muitas ETFs, mais de 1.000 ETFs tem lá nos Estados Unidos. Tem ETF para tudo, assim, ó.
Tem ETF para a parte de farmacêutica, ETF para a parte hospitalar, ETF para a parte hoteleira, tem ETF da cannabis, né, que é maconha mesmo, né? ETF sobre o cannabis, ETF sobre bebidas alcoólicas. Cara, tem ETF para... Esses tempos eu até estava olhando. Tem uma ETF para feminismo, cara. Pessoas que são dessa parte do feminismo tem uma ETF para isso. Então os caras lá, eles botam ETF para tudo. E essa é uma das vantagens, né? Se você é uma pessoa que gosta desses segmentos, você vai lá e investe naquilo que você gosta e tem uma ETF que vai estar dentro do mercado para você sobre isso. Investir em ETFs no exterior é muito melhor pela gama de ofertas, se bem diversificada também, ela é maior, né? O que a gente costuma dizer? Se você for investir numa ETF aqui no Brasil sobre as empresas brasileiras, ok, né? Mas se você quer investir numa ETF no Brasil sobre empresas americanas, europeias, aí vale mais a pena você fazer uma carteira no exterior. Como hoje a gente não está falando sobre carteira no exterior, sobre ETF, existem ETFs que vão, né, pegar sobre essas empresas lá fora também. Mas, né, fica só esse adendo aí para você entender um pouquinho melhor. Investir nas ETFs também, você tem que lembrar que ETFs não pagam dividendos, tá? Então, Essa é isso de uma repente grande é desvantagem aí que uma eu grande vejo. uma desvantagem para quem quer viver de renda ou de dividendos, ela Uhum. tem essa desvantagem que ela não paga, né? Por que eles não pagam? Porque eles reinvestem os seus dividendos em novas cotas. Então, a rentabilidade que teve, em vez de distribuir dividendos para os cotistas, eles pegam e reinvestem no próprio ETF, né, dando mais colocando mais novas cotas ali, o que ajuda a ter mais liquidez e o que ajuda a ter um volume maior também ali da sua ETF. Uhum. Para algumas pessoas isso até pode ser bom, né, já que o reinvestimento é automático, Sim. já para que viver de renda já não é também tão muito bom, porque você não vai estar caindo ali, né, pingando para você todo mês ou a cada 3, 4 meses ali seus dividendos. Então essa é uma das desvantagens. Sem isenção do imposto de renda também na venda, né? Isso não existe. Nas ações, a isenção de até 20 mil, né, de venda, de lucro que você tem. Se você vender as suas ações até 20 mil reais de lucro que você tiver, você não paga imposto de renda. Nos ETFs, qualquer venda com lucro, você terá de apurar este lucro e gerar uma DARF, né? Que é um documento de arrecadação da Receita Federal, e fazer o recolhimento do imposto devido. Então, a diferença entre as ações e os ETFs são essas. Os ETFs, qualquer venda que você fizer dele com lucro, você tem que gerar essa DARF aí para poder fazer o recolhimento do imposto. E os das ações, a gente tem um teto de até 20 mil reais, né, em ações dentro do mês de lucro, você não precisa pagar esse imposto de renda aí. E as principais ETFs que a gente tem aqui no Brasil, né, vou falar algumas aqui, que é o BOVA11, que é o nosso índice Bovespa, o IVVB11, que é o índice S&P 500, né, que é o S&P 500 lá que todo mundo vê falar. Ele Uhum. são as 500 melhores empresas dos Estados Unidos, é um índice que mede essas empresas. O IMB11, né, que são títulos do IPCA do Tesouro Direto, que é IMAB11. O Small 11, que é o SMLL11, que é o índice das Small Caps brasileiras. Se não me engano, são as 50 Small Caps brasileiras mais negociadas lá. Esse índice trabalha sobre ela. Depois temos China 11, que é o índice MSCI da China, e Euro 11, que é o índice MSCI da Europa, que também são sobre as empresas chinesas e as empresas europeias. Então, quando você for procurar lá na bolsa e quiser saber como que faz para investir, né? O ETF é da mesma forma que você for comprar uma ação, você faz para comprar um ETF. Você coloca o ticker dele dentro da sua home broker, vai aparecer lá o valor e você pode comprar 1, 2, 3, 4, você pode comprar um número de cotas normais como se fosse comprar ações. Então ele é simples, né, de maneira fácil de fazer a compra, e aí você vê qual dos índices você se sente mais à vontade, qual deles que você conhece que para você vai ser melhor, e você já começa investindo lá. Se eu não me engano, o BOVA11, ele tava bem descontado por último. A última vez que eu vi, ele estava em 87, 80 e poucos reais. Mas agora, por último, né, com essa subida da bolsa, ele já tinha batido 126. Então imagina, quem pegou ele lá atrás a 86, 87 reais, e depois ele bateu esse 126, já teve uma rentabilidade sobre a própria ETF, né? Sim. Então, olha as variações que você pode pegar e oscilações de mercado também. E até para quem não sabe o que são as small caps, né?
são empresas consideradas abaixo de valores abaixo de 500 milhões, né? Uns falam abaixo de 1 bilhão, outros falam até 500 milhões de reais. Só que assim são empresas pequenas, novas, que por isso que chamam small caps, né? São empresas pequenas consideradas que têm um valor abaixo de 500 milhões e tem muita gente que gosta de comprar essas small caps, por quê? Porque são empresas que se você acertar na mosca aí uma small cap, como algum investidor fez há 6 anos atrás com a Magazine Luiza, aí aquela que você pode ficar rico sim da noite pro dia, né? Com certeza, né? Que Imagina a pessoa que pegou o Facebook lá no início, que era uma small cap. small cap, isso. E depois elas pegam, investe lá US$ 100, depois que hoje valendo bilhões, essa pessoa já teria ali um milhão de dólares na conta ali. Então, é É, por isso que tem muitas pessoas imagina. que preferem também investir nas small caps, né? E deixando bem claro, porque tudo depende muito do seu objetivo. Acho que o objetivo vale muito, né? Principalmente quando a gente falou das desvantagens que não recebe o dividendo, mas isso daí vai muito do seu objetivo, né? Então, antes de você fazer qualquer investimento, você tem que analisar qual que é o seu objetivo. Por exemplo, meu objetivo é ter R$ 1 milhão daqui a 30 anos. Então, eu vou investir em quê? Em empresas que tenham maior rentabilidade para mim chegar nesse 1 milhão. Meu objetivo é eu começar a viver de renda passiva. Então, eu vou procurar investimentos que começam a pagar dividendos, vou procurar fundos imobiliários, que está todo mês ali dando dividendos. Aí você vai investir de pouquinho em pouquinho, daqui 1 ano você está recebendo R$ 50 todo mês, daqui 5 anos você está recebendo 300, e assim vai indo você criando a sua renda passiva, né? Que é você pingando ali na corretora todo mês. Então, depende muito do objetivo. Tem pessoas que querem mas a rentabilidade lá na frente, não está preocupada com dividendos agora. Tem outras pessoas que não, que já quer começar a receber dividendos. E então, assim, o objetivo é muito válido até mesmo na hora de você escolher a sua ETF, né? Isso aí. E sobre ETFs, eu acho que é isso, né, Rafa? Não tem muito mais o que falar. Eu acho que se você tiver muitas dúvidas, assim, né, pode nos chamar lá, também nas nossas redes, lá no direct, ou também no Google, né, gente? Hoje o Google ele te dá muita informação, lógico, dá uma olhada nas fontes que você está procurando, né? Mas ele vai te trazer bastante informações ali. E se até aqui você está gostando, né, não se esquece de compartilhar aí nosso podcast, para que mais pessoas também possam conhecer, né, essas outras atividades que nós temos aí dentro do mundo de investimento, aí dessa parte de carteiras também, que vai te ajudar bastante. Porque dentro de uma carteira, quando você fizer, você pode ter ETFs lá sem problema nenhum, principalmente seguindo esses índices lá do exterior, que vai te ajudar também para te dar uma proteção na tua carteira, né? Então, acho que é super válido aí. Vai falar agora um pouquinho? Agora por onde Pode que falar. você também vai investir nas ETFs, né? Você pegar esses códigos e digitar lá no seu home broker, do mesmo jeito que compra as ações, os fundos imobiliários, né? E os valores é o que o Anderson falou, né? A BOVA 11, né? Hoje está em torno de R$ 26, mas temos também, por exemplo, você quer comprar o China, 126. 126, Isso. 126, e você quer. E aí tem o China 11, por exemplo, que está R$ 10 para você comprar. Então, assim, são valores baixos também que dá para você começar agora, né? Sem esse negócio de você ficar deixando para amanhã aí seus investimentos, que é muito importante. Não fica deixando para amanhã aí que tá procrastinando, né, Rafa? Aí É, fica sempre inventando aí coisinha. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. aí daqui. Nunca espere sobrar para entrar no mercado, né? Se pague primeiro que você entra no mercado. Então, já fica mais essa dica aí que eu acho que é essa que a gente mais fala, né, Rafa? Se O cara pague que primeiro. entra, né, o cara que quer começar a investir e diz, não, o que sobrar esse mês eu vou investir, tu não vai investir nunca, porque nunca vai sobrar. Sempre tu vai achar um outro lugar para colocar teu dinheiro. Agora, quando você falar assim, ó, não, eu vou começar a investir e eu já vou separar já desde o início, cara, já começa se pagando e através disso você vai começar a investir. E você vai vendo que é aos poucos que começa. Não tente querer começar com muito. Comece com pouco, mas comece. Eu acho que essa é a grande lição que a gente traz aqui. Nós começamos assim, né, Rafa? Não foi com muito que a gente começou. A gente começou com pouco e foi indo. E hoje a gente ainda está indo lá e vai colocando. Só que a gente vê o nosso patrimônio crescer de uma maneira diferente de quem não faz nada. E é isso que a gente quer ensinar as pessoas aqui. A gente não veio aqui para ensinar
ficarem ricos, milionários. Não, a gente veio aqui para ensinar que você comece a ter investimentos, que você tenha um controle melhor da sua vida financeira e que você possa fazer o seu dinheiro se valorizar. Hoje, com a inflação que a gente está aí, o nosso dinheiro está super desvalorizado. E se você tiver esses investimentos, pelo menos você tem essa segurança de se manter, né, com um controle financeiro, na verdade. Porque do jeito que anda, se continuar, caramba, Uhum. nosso dinheiro não vai valer nada daqui a pouco também lá na frente. Se você tiver alguns investimentos, você consegue se defender um pouquinho disso aí e ser a diferença da média dos brasileiros, né? Você já está acima dessa média brasileira aí. É só fazer o trabalho da formiguinha, né? A formiguinha tá ali o Isso aí. verão inteiro pegando a folhinha, levando de pouquinho, 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 para quando chegar o inverno, ela já está bem abastecida, né? Só que o nosso inverno do ser humano é a idade, né? Vai chegar uma idade que a gente não vai ter mais ali a força, não vai ter energia para poder estar fazendo dinheiro igual a gente faz quando somos mais novos, né? Então a gente precisa mesmo desses investimentos para poder nos pagar, nos manter lá na frente, né? Isso aí. E aí, agora vamos falar um pouquinho dos fundos? Fundos de investimentos, né? O que são Isso esses aí. fundos de investimentos? Lembrando que fundos de investimento não é fundos imobiliários. E também lembrando, se você não escutou ainda sobre o que é fundos imobiliários, já tem um podcast, episódios para trás aí, é só você ir lá na playlist e procurar lá que a gente estamos falando de fundos imobiliários. Tem podcast falando de organização financeira, se pagar primeiro. Então, aí agora vamos falar de fundos de investimentos. Cara, tem podcast de tudo. É só você ir lá e procurar. E vem mais por aí. Né? Aqui tem que ver que a gente faz podcast para tudo. Tudo que falou de investimento financeiro, a gente fez podcast. Então não tem desculpa de dizer eu não sei como investir. Não, tu não sabe não, tu não quer investir. Porque agora tu já sabe, a gente já te ensinou. Né? Então fica aí à vontade, compartilha isso daí, vai, faz a gente chegar e atingir mais pessoas aí, né, Rafa? Então, Exato. vamos lá, falando um pouquinho sobre fundos de investimento, então. Fundo de investimento, ele é um mecanismo que reúne o dinheiro de diversas pessoas, né, que são chamados de cotistas, com o objetivo de contratar um gestor para cuidar do dinheiro que está ali investido. Então, nada mais é do que eu, né, peguei lá e fui fazer um fundo de investimento e pego o dinheiro de várias pessoas, vários cotistas, e eu faço a administração desse valor, né, investindo em alguns índices, algumas empresas, algumas rendas, né, eu vou atrás de alguns investimentos para essas pessoas. O objetivo final do cotista, né, de quem entra nos fundos de investimento, é obter ganhos a partir de aplicação no mercado financeiro. Espera aí, só um pouquinho. Le- Lembrando que fundos de investimento você só encontra dentro da corretora. Tá? Eu já vi muitas pessoas vindo perguntar de fundos de investimento para mim, que amigo chegou e falou para entrar, tudo isso daí, cuidado, que isso daí pode ser pirâmide, isso daí pode ser golpe. Os fundos de investimento estão dentro da corretora, ele não vai bater na sua porta para você investir neles. Muito cuidado com esse tipo de investimento. Tá? Sites que fala para você entrar, investir com rentabilidade de 50% no mês, de 50% no ano. Muito cuidado com isso. Você tem que começar a entender primeiro da valores da renda fixa. Se tiver uma rentabilidade maior do que isso, muito cuidado no ano, né? Hoje a renda fixa aí foi para 4,25. Então, assim, apareceu alguém batendo na sua porta que vai te oferecer 5% ao mês, muito cuidado. Tá? Os fundos de investimento eles estão dentro da corretora. Igual o Anderson falou, tem os gestores, né? Aí isso não é pirâmide, são gestores, são pessoas, são profissionais para isso e eles têm todo o certificado para estar dentro de uma corretora para poder pegar o seu dinheiro e estar investindo. Isso mesmo, cara. E lembrando que ao comprar as cotas, né, desses determinados fundos, o cotista ele aceita suas regras de funcionamento, né? Então tem que ficar muito esperto nisso, porque ali eles vão te explicar tudo sobre a tua aplicação, resgate, os horários, os custos, etc, né? Tudo isso aí está dentro dessas regras. E passa a pagar uma taxa de administração para que o administrador coordene o funcionamento do fundo. Então, que nem o Rafa pegou e falou, cara, se alguém bater na tua porta falando, ó, eu tô aqui tô fazendo um investimento, tô arrecadando, cai fora que é golpe, isso não existe, tem que ser lá dentro da sua corretora. Você vai pagar taxas para isso, mas é algo que você sabe que tipo é alguém que geralmente não. É sempre uma
pessoa que ela é credenciada, né, pela Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. E eles acompanham diariamente os recursos do fundo, avaliando as opções existentes, os cenários, acontecimentos políticos, econômicos, e possui poderes por tomar umas decisões dos investimentos com o dinheiro dos cotistas. Então, você dá o seu dinheiro para esses gestores e eles têm o poder de trabalhar com o seu dinheiro, né, dentro de todas essas análises que eles fazem. Então, tenha essa segurança, como o Rafa falou, somente entre em fundos quando você for num banco, né, que também o banco também vende, ou dentro das corretoras, mas jamais em... Cara, é que hoje em dia, tu sai geralmente no centro das cidades aí, tem aquelas... como é que se chama? Esses negocinhos Cartaz. de financeiras, né? De É, financeira. Vem aqui, pegue um empréstimo comigo, é. é muito mais baixo, é não sei o quê. Às vezes você pode cair numa dessas aí e tá entrando numa furada, tá? Então, Isso. cuidado E mesmo, está assim. aparecendo bastante agora, principalmente pelo que estão falando das criptomoedas, né? Então aparece pessoa, não, vem, vou te mostrar, você viu a nova criptomoeda? Muito cuidado com isso, tá? Isso daí é assunto Aí, com outro podcast, mas muito cuidado com isso. muito bom. O fundo em si, ele é isento de imposto de renda, né, sobre os ganhos que acumula, ou seja, o fundo não recolhe o imposto de renda quando vende um ativo para comprar outro. Então, essa é uma vantagem que você tem dentro de um fundo. Mas no final, não sei se chega a ser uma vantagem, uma desvantagem, porque, bom, daí é uma opinião própria, né? O fundo, para mim, ele não tem tantas coisas a te entregar assim. Para quem não conhece muito de investimento, é o primeiro passo, né? E como eu sempre falo, o primeiro passo foi um dos que eu dei no início. Eu comprei um fundo de investimento que não me entregou muita coisa. Eu tenho ele ainda até hoje na minha carteira lá. Ele entrega um pouquinho, mas parando para pensar hoje com o conhecimento que eu tenho, o valor que eu tenho nesse fundo, hoje eu já teria feito coisas melhores com ele, com o que eu conheço, né? Mas a gente aprende, né? Eu acho que tá aí, os erros são para a gente aprender. Não estou falando mal de fundos de investimentos, até porque eu tenho um outro fundo que me entrega algo muito bom, mas é mais disso, né? Na hora de saber qual fundo que você vai pegar, na hora de fazer uma leitura do que ele entrega para você e de como ele funciona. Então, eu acho que fica essa dica aí. Eu, quando comprei meu primeiro fundo, não fui eu que comprei, foi o banco que me ofertou. E aí você sabe que isso já foi coisas que a gente falou lá atrás, né, Rafa? Acho que foi Uhum. no primeiro podcast que a gente falou. O banco não vai te ofertar o melhor produto, ele vai te vender um produto, então é diferente. E foi o que aconteceu comigo. Eu comprei um produto do banco, eu não fiz um investimento. Hoje já seria diferente. Hoje eu já consigo já ter um olhar diferente, um olhar mais apurado para poder pegar um fundo de investimento, né? Então eu já não cairia na mesma aí. Mas os fundos eles têm essa particularidade assim, você vai ter um gestor que vai estar olhando esse fundo para você. O problema é que nem sempre eles conseguem vencer os índices a quais eles estão Uhum. lutando assim, né, a quais eles estão olhando ali que são os bench deles. Então, às vezes não parece ser muito vantajoso. Para você ter ideia, eu tenho um fundo que ele é sobre o dólar, né? É um fundo cambial e eu comprei ele, o dólar estava baixo, daí quando ele subiu, ele teve uma rentabilidade, né? Isso foi bom. Mas imagina quem pegou esse fundo agora aí há uns 4 meses atrás que o dólar estava alto e agora caiu. O fundo caiu também, né? Isso. Então é isso que a gente tem que ficar olhando sempre. Então por isso que você tem que ter conhecimento do que você faz. Aí você E alguns. Pode falar, pode precisa, falar. aí falando do dólar, você pode analisar em qual segmento que o fundo investe, né? Eles investem Isso em aí. renda fixa, eles investem em renda variável, tem fundo só de ações, tem fundo de ouro, fundo cambial, que daí tem dólar, tem outras moedas, né? E é importante ver isso também, o segmento do fundo, né? Isso. E aí o que a gente deve cuidar nos fundos, né? Desculpa, afoguei. Não tem problema, sem a gente corta depois. O que a gente deve cuidar nos fundos, né? É a aplicação mínima. Geralmente tem uma aplicação mínima para você fazer. Tem fundos que a partir de R$ 50 você já consegue fazer Uhum. aplicações. Tem fundos que já são a partir de R$ 1.000. Então dá uma olhada ali qual é o fundo que você está pegando para você ver qual é essa aplicação mínima. Verifique também qual é o benchmark ou a referência, que foi o que o Rafa acabou de falar, se ele é em moeda cambial,
se ele é sobre algum índice, se ele é sobre alguma parte imobiliária, agrícola, né? Existem fundos de diversos segmentos, né? Uhum. Então, olhe isso também antes de você entrar, para ver se faz sentido para você, né? A cotização também, ver como é que é o número de cotas que você faz para entrar, se o valor que você entra, ele te garante cotas inteiras ou cotas fracionadas. Para investidores, o investidor profissional que vai estar lá fazendo isso para você, então você vai estar pagando para essa pessoa analisar, né, esse segmento e essa carteira que ele vai ter dentro desse fundo. Existem alguns fundos que são só para investidores qualificados, né? O que quer dizer isso? A gente já explicou aqui, investidor qualificado é quem tem mais de 1 milhão em investimentos, né? Então tem alguns fundos que são direcionados somente para essas pessoas. E geralmente é porque são fundos mais caros, né? Você não consegue ali uma cota por R$ 1.000, né? Geralmente são cotas por mais de 1 milhão, meio milhão que você entra na cota desses fundos aí. Um fundo que tem é bom você verificar também bastante a liquidez e o prazo de resgate. Liquidez, o Rafa já explicou aqui já também de novo, é como que é feita essa negociação diária, se ele tem uma liquidez diária, se você pode resgatar ou não. O prazo de resgate, se você tem, qual é o número de dias que você tem para resgatar. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil. Tem alguns fundos que, tipo, você fez o fundo hoje e aí você, daqui a 3 meses, já pode resgatar se você quiser, né? Que daí tem a parte de OF ali, tudo que você tem que deduzir. Quando chegar nesse período, aí você olha lá, o fundo teve um rendimento, eu vou resgatar. Você vai lá e solicita o resgate. E aí, é nesse momento que você tem que cuidar sobre os fundos de investimento. Ele pode ser tanto D mais 1, quanto D mais 2, como D mais 30. Eu já vi fundos com D mais 45. O que quer dizer isso? O dia que você pediu o resgate, ele vai fazer a cotação dali a 45 dias, se for esse D 45. Ah, mas isso não tem problema, Anderson. Lógico que tem problema. Imagina esse que eu te falei do dólar. Você solicitou o resgate dele há 45 dias atrás. O dólar estava valendo aí 5,70. Você tinha uma cotização alta. E aí ele vai levar 45 dias. Daí ontem, se eu não me engano, ontem o dólar bateu R$ 5. A sua cotização ela diminuiu e você vai receber por esse valor que diminuiu. Então tem que tomar cuidado nisso, no prazo de resgate que você tem. E isso tudo fala na hora que você for adquirir o título, ele tem todo o documento lá que você tem que ler. Então tome cuidado nisso, porque tem títulos que são muito atrativos nas taxas que eles te entregam, né? A taxa de administração é baixa, a taxa de performance é baixa, mas como ele tem esse longo prazo, ele pode sofrer uma variação gigante do dia que você solicitou o resgate para o dia que eles vão te dar o dinheiro. Então tome cuidado nisso. Assim como pode acontecer também de você solicitar na baixa, o que vai ser muito difícil, ninguém vai solicitar um fundo de investimento quando ele está em baixa, e quando você for resgatar ele está na alta e você ganha Uhum. mais. Mas geralmente, quando o investidor vai lá resgatar esse valor, você vai resgatar porque você está vendo que está te dando um lucro, né? Que ele está te pagando algo a mais. E aí você vai lá e solicita. Mas como eu falei, dê uma cuidada, porque às vezes é 2 dias, 3, 15, 14, 50, né? 45 dias depois que você vai poder pegar. Então tome esse cuidado muito, muito. Prazo de liquidação também, né? Dá uma olhada no prazo de liquidação do seu fundo. Eu estava conversando com o Rafa antes. Você compra um fundo, não vê que ele vai vencer daqui a 2 anos, aí tá lá bem feliz, daqui a 2 anos ele não te entregou nada de valor, pelo contrário, te entregou prejuízo e eles liquidam o fundo e acabou, vai devolver o dinheiro para você. Você Aham. não Muito teve cuidado. valorização nenhuma e acabou perdendo dinheiro ali. Então cuide isso. Cuide os prazos de liquidação do seu fundo também. E o resgate, né, que foi o que eu falei, né, já tinha explicado antes ali, dê uma cuidada nesse resgate aí, como que ele funciona, se ele é de maneira fácil também. Tem alguns fundos que são meio chatinhos para fazer o resgate, porque além desse prazo do D mais 1 aí, ou D mais 15, você tem que solicitar para a corretora antes. Tem umas burocracia aí, então cuide muito isso. E tudo isso é falado no documento do fundo de investimento. Então, antes de você comprar e a fazer o seu aporte, né, dá uma lida no documento, vê como é que funciona, vê as taxas de administração. Às vezes o fundo está te entregando, sei lá, 5% do CDI. Vou dar um exemplo aqui. Te entrega 5% do CDI. Aí você vai ver a taxa de administração é 2%. E aí a taxa de performance o cara te cobra mais 4%. Quer dizer que se ele bater 6% do CDI, ele atingiu a taxa de performance, ele vai tirar 3%, mais 2%, tu acabou tendo só 2% de rendimento. Aí não vale a pena ter um fundo. É. Então tome esse cuidado aí E para não cair nessa. um outro cuidado também é que
os fundos, você olha lá a rentabilidade. Então, você tem vê a rentabilidade do mês, do trimestre, do ano. E às vezes você vê uma rentabilidade lá de 50% no último ano. Porque ele performou bem nesse último ano. Só que se você for ver o histórico, ele performou 50% no ano, só que ele ficou 5 anos ali no negativo. Né? Então, tem que tomar Isso muito aí. cuidado com isso, porque aí às vezes você entra num fundo lá, nossa, 50%, vou colocar aqui R$ 500. Aí passa, ano que vem ele já começa a performar, ano que vem ele começa a cair, e aí ele não mantém esses seus R$ 500, vai estar valendo 400, 300, então muito cuidado com isso. E os fundos, eles estão dentro das corretoras, né? A Clear e a Rico a Clear não tem fundos imobiliários, a Rico eu entrei essa semana, estava sem nenhum fundo imobiliário, assim, onde eu Não, encontro bastante investimento. fundo de investimentos e onde eu encontro bastante fundos de investimentos é dentro da Modal Mais e da plataforma da XP, né? Então, você também, qualquer um pode ter, não paga taxa para você ter sua corretora. Anderson, na sua opinião, Isso fundos aí. de investimentos ou ETFs? ETFs, né? Sem sombra. Eu também estou com você nas Por mais ETFs aí. que gere dividendos e não, né? Por Aham. mais que não me devolva os dividendos lá, eu sei que pelo menos eles estão reinvestindo, né? O fundo de investimento eles não me dão nada e ainda às vezes até levo meu dinheiro lá. Então eu não gosto de fundo de investimento. Eu não gosto. É, mas é a minha opinião aí, né? Certo, Rafa? E tu, já que jogou essa bola pra mim, eu vou perguntar pra ti, tu gosta do quê? O que que tu Ah, prefere, ETF ou fundo de as investimento? ETFs, aí eu vou preferir as ETFs, né? Tem a oportunidade de investir lá fora Ah, muito sem ter bem. que abrir conta numa corretora internacional, tudo. Boa, muito boa. Isso aí, cara. Rafa, eu acho que era isso, né? Acho que a Uhum. gente passou bastante informações aí pro pessoal. Galera que está nos acompanhando aí, eu sei que tem muita gente que está compartilhando, está escutando, né? Estão indo no direct perguntar, né, sobre algumas dúvidas que ficam, então acho que isso é bem legal. Vou deixar aqui a minha rede, que é @andersonnascimento.01. O Rafa também é @rafa.brazão, né? Nos procurem lá que a gente te dá dicas não, né? Dicas de como fazer as coisas, né? Eu não vou te dar dicas de tipo, qual ETF tu vai comprar, qual ação você deve comprar. Isso a gente não faz, não. Né? Uhum. A gente te ensina a ser inteligente, não ser o cara que vai ficar pedindo, né, as coisas. A gente vai te ensinar Sim. a ser inteligente, de como você vai fazer. Né? Então, nos segue lá também nas nossas redes, compartilha esse podcast aí com seus amigos, né? E, cara, nos acompanha aí que vem bastante coisa pela frente ainda. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.